Vamos dizer juntos? E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Obrigado. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria estar com vocês nessa noite, poder conhecer mais um povo alegre e abençoado que vai morar no céu. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua casa, a sua família, e que Ele siga fazendo grandes coisas nesse lugar, pois nesse lugar Ele se faz presente. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me é dada de estar com vocês. Louvar a Deus pela vida da irmã Dalila, do irmão Duda. Que Deus abençoe sua vida grandemente, poderosamente. Louvar a Deus pela vida do pastor que nos confia essa tribuna. Ruth, capítulo de número 1, versículo 20. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. A palavra nos diz assim: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia eu parti, porém o Senhor me fez voltar vazia. Porque, pois, me chameis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Agora vamos ao capítulo de número 4, versículo de número 14. Capítulo 4, versículo de número 14, onde a palavra do Senhor nos diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no seu regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmon, Salmon gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Diga nessa noite: a minha família terá uma linda história.
Pode tomar o seu assento. Queridos, o texto que nós fizemos leitura é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Tenho por mim que você é conhecedor da história que partes acabamos de ler. E como você bem sabe, essa história aconteceu nos dias em que os juízes julgavam a terra de Israel. Esse período que é conhecido como período dos juízes é um período que perdurou entre 350 a 450 anos. E neste período, não havendo um líder central sobre a casa de Israel, não havendo um sistema aplicador da lei e da ordem, cada um fazia o que bem parecia reto aos seus olhos. E aquilo que parece reto aos meus próprios olhos pode ser mal perante os olhos de Deus. E foi isso que por muitas vezes aconteceu. Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor permitiu que diversos castigos sobreviessem contra eles. Entre os castigos, o mais comum foi estar sob domínio do inimigo após ser conquistado pelo inimigo. Só que nos dias que se passam na história que parte dela acabamos de ler, nós percebemos que o castigo de Deus enviado para aquele povo não vinha da mão do inimigo, não vinha da dominação do inimigo, pois o castigo aqui resultou em um momento e em um período de fome. E a fome nessa terra sempre era consequência de um período sem chuvas. Pois em Deuteronômio capítulo 11, Deus disse para os filhos de Israel que a terra que ele os daria não era como a terra do Egito, onde eles faziam irrigação de água com os pés. Em outras palavras, no Egito, eles desviavam o fluxo das águas. E então, devido a esse desvio, a terra era regada e a colheita era garantida. Só que a terra de Israel não tinha esta possibilidade, porque Deus vai dizer que ele era zeloso sobre aquela terra, para no tempo adequado lançar sobre ela a chuva seródia e a chuva temporã, para fazer crescer e florescer os frutos da terra, porque no Egito dava para dar um jeitinho, mas na terra da promessa o povo estava debaixo da total dependência de Deus. E Deus cuidava da terra, zelava pela terra e enviava chuva ao seu tempo. Só que aqui nesse mesmo capítulo 11 de Deuteronômio, ele vai dizer que aquele povo poderia desobedecer. E então, por causa da desobediência, ele faria com que não chovesse sobre a terra. E o povo então enfrentaria o resultado da sua própria desobediência. A desobediência traria um período de fome. E a fome, que era resultante da obediência, seria então solucionada
com arrependimento e oração. Só que um homem que estava ali, esposo de Noemi, cujo nome era Elimeleque, ele decidiu deixar a terra, sair da terra e ir peregrinar na terra de Moabe. Ele sai dos termos da promessa, da terra que Deus disse e jurou que fazia e faria habitar a sua presença. Porque Moabe era uma região de campina, de muita neblina. Era fácil de semear e de colher em Moabe. Só que a Bíblia diz que os caminhos que para o homem parecem ser bons, o seu final é ruína e morte. Ele vai para Moabe achando que era mais fácil, mas quando ele chega lá, ele morre. Passa-se um tempo, e ambos os filhos dessa mulher chamada Noemi vão se casar em Moabe e também vão morrer em Moabe. E então o texto vai dizer que ela vai ficar desamparada. Ela vai ficar sem uma fonte direta de sustento, pois o marido tinha morrido, os filhos tinham morrido. Em Moabe não tinha lei do INSS, nem assistencialismo do governo moabita. E então ela se viu desamparada, ela viu-se sem sustento. Mas quando ela se viu nessa situação, chegou ali uma boa notícia. E a boa notícia era que o Senhor havia visitado o seu povo para lhes dar pão. Ela saiu da terra e perdeu o tempo da visitação da terra. Só que quando a boa notícia chegou, ela voltou para a terra, porque a visitação de Deus, ela sempre produz retorno. Quem saiu retorna quando Deus visita, e quem não era da terra vem para a terra, porque Deus a terra visitou. Porque o avivamento sempre traz de volta quem saiu, mas também traz com quem saiu quem nunca foi da terra. Porque quando ela conta para as suas noras que Deus havia visitado a terra e havia dado pão para aquela terra, ela diz que ela iria voltar, porque diferente de Moabe, o Deus de Israel era Deus que cuidava do órfão, que cuidava da viúva e do necessitado. Porque quando ele revelou a lei, ele disse que no ato da colheita, os frutos e os grãos que não fossem arrancados deveriam ficar nos galhos e nas árvores, para sustento do órfão e da viúva. E aquilo que também acidentalmente caísse no chão deveria ficar para sustento da viúva e sustento do órfão. Porque o Deus de Israel, ele não esquece do aflito, ele não abandona o necessitado, ele cuida de quem o mundo não cuida, ele ama quem ninguém ama, ele protege quem ninguém protege, ele ampara quem ninguém ampara, e ele sustenta quem ninguém sustenta. Noemi conta: eu vou voltar, porque aqui eu estou desamparada, mas lá eu serei amparada pela palavra, lá eu serei sustentada pela palavra, porque essa palavra ampara, essa palavra sustenta, essa palavra alimenta. E Deus te trouxe aqui para te dizer que você vai ser amparado por esta palavra, sustentado por essa palavra, e vai sobreviver dignamente por causa desta palavra. Ela apresenta para as noras
o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a atenção de Deus para com as viúvas, para com os órfãos e os necessitados. E então ambas se levantam para, juntamente com ela, subirem para Belém de Judá. Belém de Judá, terra onde futuramente Jesus ia nascer, significava terra do pão. E então ela sai de Moabe para voltar para a terra do pão. Caminhando ela na direção de Belém, juntamente com as suas duas noras, ela ergue a sua voz e disse: não subam comigo, fiquem aqui, voltem cada uma de vocês para a casa de seus pais, que o Senhor vos dê novos maridos, porque se vocês subirem comigo, vocês não terão facilidades na hora de um novo casamento encontrar, porque eu não tenho filhos, e ainda que eu viesse a ter marido e filhos, eu também não tenho esperança. Mas se eu viesse a ter, vocês teriam que esperar muito tempo, porque no caminho ela se lembra da lei do levirato, e essa lei protegia o nome da família, a herança de terra dada à família. E por essa razão, sendo aquela mulher uma mulher de uma família em Israel, as suas noras só poderiam se casar com um parente chegado, que seria então o parente remidor, que teria um nome em nome dos falecidos, para que aquela herança continuasse com a mesma família. Quando ela apresenta isso, ela apresenta o dever que havia na lei de Deus, porque a palavra que nos dá privilégios é a mesma palavra que nos apresenta deveres. E diante dos privilégios e das bênçãos muita gente vem, mas diante dos deveres muita gente desiste e não vem. Quando Orfa ouviu o dever, ela chorou, abraçou a sua sogra e voltou para o seu povo e para os seus deuses. Mas Ruth continuou ao lado de Noemi. E Noemi então disse: a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta tu também. Mas ela respondeu dizendo: não insistas para que eu te deixe, ou pare de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares, pousarei eu, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E assim me faça ele a tanto, se outra coisa que não ser a morte me separar de ti. Porque ela estava decidida a ir, não apenas para fazer parte do povo, mas para servir ao Deus desse povo. Porque Noemi perdeu o filho, Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu até mesmo a esperança, mas ela não perdeu a identidade de israelita, a identidade de mulher de Deus, a identidade de pessoa que representava Deus na terra. E mesmo com a vida aparentemente destruída, ela estava sendo fonte geradora de fé na vida de alguém. Porque talvez você está atravessando um momento de crise, um momento de desespero, um momento de aflição,
situação, mas você recebeu em Deus uma identidade de representante do reino, e a crise não tira a sua identidade, a provação particular não tira essa identidade. Mesmo em meio às dificuldades e às turbulências, alguém vai olhar para você e vai dizer: o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Noemi sobe com Ruth, e quando elas chegam na terra, alguém olha para Ruth 10 anos depois, alguém olha para Noemi 10 anos depois, e pergunta: não é esta Noemi? Noemi então responde: não me chameis Noemi, porque Noemi quer dizer agradável, Noemi quer dizer formosura, porque os nomes na cultura dos israelitas eram identidades comuns, onde todo mundo sabia o significado. Em Israel, o nome não era dado pela beleza fonética das sílabas unidas, o nome era dado para designificar uma bênção e uma identidade. E ela se sentiu indigna da identidade Noemi, porque ela se sentiu amargurada. Ela chegou na terra vazia, mas ela chegou na terra. Ela chegou na terra reclamando, mas ela chegou na terra. Ela chegou em Belém sem esperança, mas ela chegou em Belém. Porque importante não é como chega, importante é que chega. Porque Belém é lugar onde a esperança nasce. Belém é lugar onde a murmuração é transformada em adoração. Belém é lugar onde quem pensou que tinha perdido a identidade é restaurado a identidade, porque Belém é lugar de restauração, Belém é lugar de renovação, e você está em uma Belém espiritual nessa noite, e Deus está dizendo para você nesse culto da família que haverá restauração para sua alma, haverá restauração para a sua vida, haverá restauração para a sua família, porque Deus é Deus que restaura. Ela diz: chamai-me Mara. Mas no capítulo seguinte, sendo ela mais idosa, Ruth se oferece a colher os rabiscos, as espigas que no chão caíam. E ela então vai ao campo. E a Bíblia nos diz que, sendo ela nova na terra, não conhecendo a terra, aconteceu que ocasionalmente ela entrou no campo que pertencia a Boaz, parente de Noemi. Ela foi e entrou ali ocasionalmente. E ela entrou ocasionalmente ali no dia que Boaz decidiu visitar o campo para ver como estava o andamento da colheita. E quando ele chegou lá, ele viu uma mulher com os traços diferentes, que vinha por detrás colhendo aquilo que no chão caía. Ela chamou a atenção dele. Ele perguntou quem ela era. E então disseram para ele: esta é Ruth, parenta da tua parenta Noemi.
ela está trabalhando desde cedo até agora. E então ele foi até ela, liberou uma palavra de bênção sobre a vida dela, e disse que no dia seguinte, ela poderia se comportar como uma serva, beber a água das servas. E então ela volta para casa, e no dia seguinte ela vai colher de novo. Ele dá ordem para que ninguém a molestasse. E então quando ela vai colher de novo, ela colhe quase um éfa naquele dia. Uma medida de aproximadamente 25 quilos. Uma medida incomum para aquilo que no chão caía. E então quando ela chega em casa, com aquela grande medida, com aquela grande porção, a sua sogra entende que alguém a havia ajudado. Porque quando ela chegou com a porção maior, a sogra entendeu, realmente algo aconteceu. Alguém ajudou ela, alguém favoreceu ela. E então a sogra perguntou: diga qual é o nome do homem que te favoreceu. E ela respondeu: o nome do homem é Boaz. E quando ela disse que o nome do homem era Boaz, aquela que chegou na terra reclamando, murmurando, dizendo que Deus havia amargado a sua vida, que falou no caminho que não tinha esperança. Quando ela ouviu o nome Boaz, ela disse: bendito seja ele diante do Senhor, cuja beneficência é para com os vivos e para com os mortos. Ele é um dos nossos parentes chegados, e ele pode ser o nosso remidor, porque rapidamente na terra ela recebeu um novo motivo para louvar, um novo motivo para adorar, um novo motivo para glorificar, porque Deus vai te dar um novo motivo para você glorificar, para você adorar, para você ter esperança, para você ter confiança nele. Porque ela estava sem esperança, porque ela estava pensando e achando que a sua árvore genealógica havia chegado ao fim, que a sua história familiar estaria a se acabar. Ela estava sem esperança, porque ela pensou: eu não tenho mais filhos, a história da minha família termina aqui. E para o judeu naquele tempo, esse sentimento era o sentimento de morte, ainda que estando vivo. Ela chega na cidade se sentindo morta, mesmo estando viva. Só que, como eu disse, e volto a dizer, a história daquela família seria uma bela história. E ela não ia acabar ali, ela não ia acabar daquele jeito. Porque Deus é Deus que restaura famílias. Deus é Deus que restaura pessoas. Deus é Deus que restaura homens. E Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele vai restaurar a sua família também. Ele vai restaurar você também. Ela chegou ali sem esperança, mas perceba que quando ela escuta o nome Boaz, ela volta a ter uma esperança, porque Boaz quer dizer forte, Boaz quer dizer velocidade, Boaz quer dizer força. E quando ela escuta aquele nome, ela é fortalecida pelo Senhor, porque Deus me autoriza a profetizar que nessa noite Ele vai fortalecer a sua fé, para você acreditar no projeto salvação dentro da sua casa de novo. Deus vai fortalecer
fortalecer a sua fé, para você orar de novo, para você aconselhar de novo, para você convidar para o culto de novo. Deus vai fortalecer a sua fé, porque através da palavra que sair da sua boca, alguém vai receber direção para viver uma restauração. Por isso Deus vai fortalecer você. Fortalecida, ela aconselha Ruth. Ruth segue o conselho dela, e Boaz então se propõe a ser o parente remidor, a ser o parente efetuador da remissão. Mas ele diz que havia um outro mais chegado que ele. Ele conversa com o outro, compra o direito da remissão, e ele se casa com Ruth. Tem um filho com ela. E as mulheres dessa terra vão levar esse menino para a avó Noemi. Para a avó que chegou dizendo: não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara. E elas vão levar o menino com louvor nos lábios, com alegria no coração, e vão dizer para Noemi: esse menino vai ser o recriador da tua velhice, restaurador da tua alma, e alegria para o seu futuro. E por isso ele se chamará Obed, porque Obed quer dizer servo, e Obed também quer dizer adorador. Porque Deus irá trocar a murmuração pela adoração. E você vai ter motivos para adorar a Deus por causa da sua família. Você vai ter motivos para adorar a Deus por causa da sua casa, porque esse Obed foi pai de Jessé, e Jessé quer dizer presente de Deus, e esse Jessé foi pai de Davi, que quer dizer amado por Deus. Esse Davi é aquele homem que foi escolhido segundo o coração de Deus, que foi ungido rei sobre a casa de Israel, porque por um tempo Noemi pensou que a história da sua família tinha terminado, tinha acabado, mas de repente na família dela teve Obed, que quer dizer força. De repente na família dela teve Jessé, que quer dizer presente de Deus. Teve também Boaz, que quer dizer força, Obed, que quer dizer adoração, e teve Davi, porque Davi é aquele sobre a promessa repousou do nosso Salvador do mundo, o descendente de Davi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Deus reconstruiu a história dessa família, e através dessa família Ele reconstruiu a história da minha e da sua família. Porque dessa família vem o Salvador do mundo. Desta família veio aquele que nele são benditas todas as famílias da terra, como Paulo descreveu que nele está o cumprimento da promessa feita para Abraão, que nos resgatou da maldição da lei, da maldição do pecado. Porque uma vez que você está em Cristo, a sua família será bendita, a sua família será abençoada, porque a sua família vai ser fortalecida, a sua família vai ser presenteada, a sua família vai ser amada por Deus, a sua família vai ser ungida, a sua família vai adorar. Se coloque de pé no seu lugar, porque vai ter fortalecimento para você hoje. Vai ter adoração na sua casa amanhã. Vai ter presente de Deus no ambiente da sua família, porque alguém lá vai ser ungido,
Alguém lá vai ser chamado segundo o coração de Deus, porque o projeto de Deus para sua família é grande. O projeto de Deus para sua família é projeto de salvação, é projeto de restauração, é projeto de transformação. Alabarachandaraia, Ramacandarabaracharamaia. Talvez você entrou aqui sem esperança, como Noemi. Talvez você entrou olhando as circunstâncias que te deixavam aflito e aflita, angustiado e angustiada, mas Deus está dizendo: olhe para o Senhor, olhe para Ele, porque Ele vai ser louvado através dos seus lábios de novo, Ele vai ser glorificado através da sua vida de novo, Ele vai restaurar o que o inimigo tentou destruir, Ele vai restaurar o que Moabe tentou arruinar. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite que o efeito do mundo vai ser apagado pelo efeito da graça que vai se manifestar. Moabe tipifica o mundo, e Moabe deixou ela sem esperança. Moabe deixou ela amargurada. Mas em Belém o autor da graça nasceu. E aquele que é o autor da graça nos favoreceu. Porque todo o amargo do mundo vai ser substituído pela doçura da graça, pelo perdão da graça. Todo trauma vai ser restaurado pelos presentes dados pela graça, porque a graça de Deus está aqui nesse lugar, e ela vai se manifestar poderosamente na sua vida, ela vai se manifestar na vida dos teus filhos, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Na tua casa vai ter adorador, na tua casa vai ter gente forte, na tua casa vai ter gente amada por Deus, ungida por Deus, segundo o coração de Deus. Os seus filhos serão discípulos do Senhor. Deus vai entrar com restauração. Deus vai restaurar o que se havia perdido. E Ele começa restaurando a sua fé, Ele começa restaurando a sua esperança, Ele começa restaurando o seu fervor, Ele começa restaurando as suas forças. Seja fortalecida por Ele, seja fortalecido por Ele. Ele está te fortalecendo nessa noite, Ele está te renovando nesse culto. Você vai crer de novo, você vai pregar de novo, você vai orar de novo, você vai aconselhar de novo. Deus vai te usar de novo, e através da palavra da tua boca, a sua casa vai ser restaurada, a sua família vai ser renovada. Alabaia Xandará Barabahaya Remanana Candara Macandara Macheia. É noite de restauração. Deus está restaurando a sua fé. Deus está restaurando a sua identidade de mulher de Deus. Deus está restaurando a sua chamada evangelística. Deus está te dando as palavras da sabedoria.
porque através da sua boca vai ter direção para transformar sua casa, para endireitar os seus filhos. Através da sua palavra vai ter direção para